Discovery na escola. Neste episódio de Discovery na escola, acompanhe os estágios evolutivos dos pássaros até voarem em Tudo sobre Aves de Rapina. Aprenda sobre os sentidos altamente apurados desses mestres da perseguição. Descubra como uma coruja identifica sua presa na escuridão da noite e, finalmente, encontre este guerreiro alado mais rápido dos céus. E fique atento às perguntas, atividades e recursos após cada segmento. Pense nisso antes de assistir a Tudo sobre Aves de Rapina, parte 1. Você já viu uma ave de rapina como, por exemplo, uma águia ou uma coruja caçando? Você consegue citar algumas das características peculiares de uma ave de rapina? Enquanto assiste ao programa, preste atenção às diferenças entre as aves de rapina diurnas e noturnas. Observe como o uso e a potência de determinados sentidos variam entre os diversos tipos de aves. Discovery na escola apresenta Tudo sobre Aves de Rapina, parte 1. As aves de rapina são os caçadores do céu. Carnívoros poderosamente equipados, cujas origens remontam à era dos dinossauros. A maioria, como as águias e os falcões, caça durante o dia. Mas a coruja pode detectar a sua presa à noite e tem um corpo projetado para matar, até na mais completa escuridão. Os abutres também são caçadores, apesar de rapinarem os mortos. Esses carniceiros vorazes trabalham em conjunto para pilhar carcaças de animais grandes. Em toda a sua diversidade, as aves de rapina são selvagens e graciosas, os reis do ar na natureza. Escócia em abril. A neve tardia cobre o solo. Uma águia dourada macho está caçando alimento. Tal como nas outras aves de rapina, todas as partes de sua anatomia se concatenam para criar um predador altamente eficiente. Garras fortes para segurar a presa. Tórax musculoso e asas potentes que a ajudam a erguê-la, além de um bico afiado para dilacerar sua vítima. Estas são as características que definem as aves conhecidas como de rapina. A águia dourada se alimenta principalmente de coelhos, lebres e galos silvestres, apesar de ser forte bastante para matar um filhote de cervo. As águias douradas estão entre as maiores aves de rapina. Elas podem medir 91 centímetros do bico à cauda e ter uma envergadura de 2 metros e 13 centímetros. Tal como ocorre com a maioria das aves de rapina, a fêmea é maior que o macho. Assim como os falcões, açores, milhafres e bútios, as águias douradas são aves de rapina diurnas, o que significa que caçam durante o dia. No alto das encostas de um rochedo escocês, águias douradas cuidam de suas ninhadas e ninhos. A fêmea está alimentando sua prole. Ela dilacera a carne em pequenas tiras para facilitar a digestão dos filhotes. No entanto, a mãe não pode abandonar o ninho para caçar.
A fina penugem dos filhotes recém-nascidos fornece pouco isolamento. Assim, eles são vulneráveis ao frio e a mãe precisa mantê-los aquecidos, chocando-os. Nos próximos 10 dias, a família toda dependerá das habilidades de caça do macho. As aves de rapina precisam ter paciência, dissimulação e, acima de tudo, sentidos aguçados. As águias confiam na visão. Ao contrário de muitas aves, os olhos das aves de rapina estão direcionados para a frente, o que lhes confere visão binocular. Usando os dois olhos para ver o mesmo objeto, elas conseguem ter uma sensação de profundidade, sendo capazes de avaliar distâncias com grande precisão. Elas também têm uma terceira pálpebra, denominada membrana nictante, que protege os olhos, principalmente quando atacam. Há séculos, as pessoas sabem que as aves de rapina têm boa visão, o que originou a expressão ter olhos de águia. Mas até 20 anos atrás, ninguém havia testado cientificamente a visão delas. Liz Raymond, uma pesquisadora australiana, foi a primeira a desenvolver um teste ocular para as águias. A maior dificuldade ao testar a visão de qualquer animal é que não se pode conversar com ele diretamente. Assim, tudo tem que ser feito indiretamente. Liz solucionou este problema com uma experiência simples, porém engenhosa. No primeiro estágio, ela treinou uma águia para que distinguisse imagens projetadas em duas telas. Elas tinham duas escolhas, uma com linhas pretas e brancas de largura igual, a outra uma projeção de um campo cinza homogêneo. O que se pede que a águia faça após muito treino é voar para as linhas pretas e brancas. Quando a ave faz isso, recebe alimento como recompensa. Depois, Liz foi tornando as linhas pretas e brancas progressivamente mais estreitas. A ideia era determinar quando a águia não seria mais capaz de estabelecer a diferença entre a tela com linhas e a tela cinza. Neste ponto, a águia não saberia para que tela deveria voar. Quando ela começa a errar, ou tem 50% de acerto ou 50% de erro, pode-se dizer que este é o limite do poder de resolução. Depois, Liz pôde comparar a visão da águia com a dos humanos. Os resultados foram surpreendentes. Se você esticar o dedo, a unha do polegar, nesta distância, e se desenhar 60 linhas pretas transversais à unha do polegar, com larguras iguais, e intercaladas por linhas brancas com a mesma largura, esta é a quantidade de detalhes que um humano consegue distinguir. No entanto, a águia pode ver cerca de 132 linhas pretas, o que significa uma capacidade de visão 2,5 vezes melhor do que a dos humanos. Um dos motivos da visão potente são os olhos grandes. Se os nossos olhos fossem tão grandes proporcionalmente quanto os olhos da águia, seriam do tamanho de laranjas. Um olho grande permite que seja projetada uma imagem maior na retina, no fundo do olho. Esta imagem é decodificada em cor e detalhes por receptores sensíveis à luz, denominados cones. A retina de uma águia tem 600 mil cones por milímetro quadrado, 4 vezes mais do que ocorre nos humanos. No entanto, os olhos da águia são praticamente fixos em suas órbitas, só podendo girar poucos graus. Para compensar isto, o pescoço da águia é incrivelmente flexível, podendo fazer uma rotação completa. Nem todas as aves de rapina têm uma visão tão potente. As menores, como o francelho, têm olhos menores e a acuidade visual é apenas um pouco melhor do que a nossa.
Mesmo assim, os francelhos conseguem ver coisas que não vemos. Isto ocorre porque eles têm cones especializados capazes de detectar a luz ultravioleta. Eles os ajudam a encontrar sua comida favorita, ratos calunga. Os ratos calunga se alimentam durante o dia. Escondidos no capim, são difíceis de serem vistos. Mas têm uma fraqueza, a bexiga. Eles deixam uma trilha de urina onde quer que vão. Na urina reflete a luz ultravioleta. Para um francelho em busca de alimento, estas trilhas são perfeitamente visíveis do ar. Desta vez, o rato calunga escapa. À medida que a luz se desvanece ao final do dia, as aves de rapina diurnas, como a águia dourada, abandonam a caçada. Elas têm a visão adaptada para trabalhar melhor na luz radiante. Quando há pouca luminosidade, a visão delas é pior do que a nossa e elas não conseguem enxergar suas presas. Quando a lua surge, as aves de rapina noturnas saem para caçar. As corujas de igreja ficam totalmente à vontade no escuro. Elas têm todas as características das aves de rapinas diurnas, das garras afiadas aos bicos fortes, mas os olhos são diferentes. Quando há pouca luminosidade, eles são 100 vezes mais sensíveis do que os nossos. Mesmo assim, ainda há vezes em que os olhos de uma coruja de igreja não são suficientemente sensíveis para caçar. O filme nestas latas foi a primeira evidência fotográfica de que as corujas podiam caçar sem nenhuma luz. Em 1957, Roger Payne, da Universidade de Cornell, fez uma experiência fora do comum. Eu sabia que as corujas tinham orelhas assimétricas, orelhas que não eram iguais dos dois lados da cabeça, e isso era curioso. Significava que as orelhas eram importantes para as corujas. Então, instalei uma coruja num poleiro, numa sala escura, e depois soltei um rato na folhagem espalhada no piso da sala. Enquanto o rato se deslocava, fazia barulho batendo nas folhas e as amassando. De repente, na escuridão, a coruja a atacou. Eu acendi as luzes e ela estava segurando o rato. Eu não podia acreditar. Depois consegui um dispositivo para visão infravermelha que faz com que seja possível enxergar no escuro, o que as corujas não conseguem e nós também não. Assim eu podia ver o que estava acontecendo. Foi fascinante. Durante o inverno, num pequeno abrigo no campus, ele usou luz infravermelha para observar corujas de igreja caçando. Ele registrou o que viu em filme infravermelho. É preciso lembrar que o tempo todo a coruja não enxerga nada. Há luz infravermelha suficiente para a exposição do filme, mas a coruja não consegue enxergar o infravermelho. Mas lá vai ela. Ela continua a voar, prepara os pés bem ali e eles ficam num alinhamento preciso com o corpo do rato. Então ela fecha os olhos porque sabe que está prestes a atingir alguma coisa. Ela pousa e erra. O rato está bem ao lado dela, a menos de 5 centímetros dos pés dela, mas ela não o vê. Então ela fecha as asas. Depois ela olha para o rato porque ele fez um som. Agora ela se inclina adiante. Ele está a 15 centímetros dela. Nesse momento ela faz uma coisa curiosa. Retira os pés do chão e os coloca para fora, assim, porque é o único jeito de os alinhar com o que está ouvindo. Lá vai ele.
Ela o pega bem ali. Era preciso ter certeza de que ela não estava se guiando pelo odor do rato, ou que não vira o rato de alguma forma, ou que talvez estivesse olhando para o rato através do calor infravermelho emitido pelo rato. Peguei um chumaço de papel, arrastei entre as folhas e a coruja pegou o papel. O papel não tem cheiro. Ele não emite infravermelho. Ninguém acha que ele se parece com um rato nem com uma coruja. O resultado é que tinha que ser o som. Elas estavam usando o som. À primeira vista, a coruja de igreja não parece ter orelhas, ao contrário de sua prima, a coruja de orelhas compridas. No entanto, as aparências enganam. Os penachos são apenas para ostentação. Tal como ocorre com as corujas de igreja, as orelhas verdadeiras estão ocultas embaixo das penas que ficam ao lado dos olhos. A coruja de igreja localiza a direção de um som de duas maneiras. Quando o rato faz um barulho, o som alcança uma orelha uma fração de segundo antes de chegar à outra. Esta diferença de tempo permite que a coruja calcule a direção do rato à direita ou à esquerda. Quando o rato está diante da coruja, o som chega nos dois ouvidos exatamente ao mesmo tempo. Agora, ela precisa calcular se o rato está acima ou abaixo. Se cortarmos apenas este grupo de penas bem aqui no centro, que ajudam o ar a passar suavemente, teremos o que foi feito aqui com esta coruja, que é uma coruja empalhada, da qual foram retiradas estas estruturas, nada mais. Bem aqui pode-se ver que há duas orlas de pele. E essas orlas estão bem na frente da abertura da orelha. A abertura da orelha fica aqui atrás, mas a colocação delas é assimétrica. Uma é mais alta do que a outra. Esta aqui está abaixo daquela. Estas orlas assimétricas coletam o som do rato de formas distintas. O barulho do farfalhar das folhas vem debaixo da coruja. O som passa sob a orla mais elevada que está do lado direito da cabeça da coruja, sendo refletido pela coleira de penas para dentro do ouvido. A orla inferior, no lado direito, desvia o som que vem de baixo. Quando o som é mais alto no ouvido esquerdo do que no direito, a coruja sabe que está vindo de baixo. Combinando as informações que vêm de cima e de baixo com as que vêm da direita e da esquerda, ela localiza o rato com grande precisão. Mas o rato também tem orelhas. Se ele escuta a aproximação da coruja, ele pode simplesmente fugir correndo. Há uma guerra entre corujas e ratos. Os ratos têm meios de esquivar-se das corujas. As corujas têm formas de aumentar sua probabilidade de pegar um rato, e esta é uma delas. A extremidade principal da pena, que fica na parte dianteira da asa, tem uma pequena série de pontas diminutas que se projetam dela. Nenhuma outra ave de rapina tem estas pontas. A extremidade principal da asa de uma águia é lisa. Quando a águia voa, suas asas atravessam o ar, criando turbulência. Essa turbulência cria grandes ondas sonoras que a tornam barulhenta durante o voo. Quando uma águia voa, as pontas de suas asas geram pequenas espirais de ar, criando o que se chama de microturbulência. Isto torna o voo da águia mais tranquilo. A audição aguçada também ajuda a águia a caçar durante o dia. A coruja cinzenta vive nas latitudes boreais e nos meses de inverno sua presa se esconde sob um cobertor de neve. Mas a neve não oferece uma proteção efetiva. Mesmo através dessa cobertura, a coruja consegue detectar o som de um rato comendo.
Como todas as aves de rapina, a coruja cinzenta tem os sentidos extremamente adaptados a seu meio ambiente. Os urubus de cabeça preta, que voam sobre as florestas tropicais da América do Sul, também não conseguem enxergar seu alimento. A densa copa das árvores que cobre o solo esconde as carcaças dos animais. Por isso, a forma como esses comedores de carniça conseguem localizar alimento permaneceu um mistério até o final da década de 30. A empresa Union Oil, da Califórnia, sofreu um vazamento num duto de gás natural de 67 quilômetros de comprimento. Foi impossível encontrar o vazamento num terreno difícil. Mas os engenheiros da empresa haviam notado que frequentemente urubus se agrupavam enquanto os operários consertavam buracos em outras tubulações. Por palpite, os engenheiros da companhia de gás andaram ao longo do gasoduto. Eventualmente, viram urubus de cabeça preta rodeando um local distante. Quando chegaram ao local, começaram a cavar. Para ajudar a encontrar vazamentos no gasoduto, um gás com um odor característico de podre sempre é adicionado ao gás natural. Era isso que atraía os urubus. No fundo da escavação, os engenheiros encontraram o tubo rompido. Eles também descobriram que os urubus de cabeça preta podiam caçar apenas pelo cheiro. As narinas dos urubus de cabeça preta são tão grandes que é possível olhar dentro delas. Os cheiros são processados por um bulbo olfativo muito grande na frente do cérebro. O bulbo é tão sensível que permite que a ave detecte a direção de onde vem o cheiro. O urubu de cabeça preta segue a concentração de odores no ar até a fonte do cheiro. Esse sentido aguçado presta serviço a outros abutres. Enquanto o urubu de cabeça preta voa baixo sobre a copa da floresta, outros abutres voam a grande altitude, esperando e observando. Essas aves têm o olfato menos desenvolvido e dependem do urubu de cabeça preta para guiá-las até o alimento. Quando ele aterrissa, elas o seguem. Apesar de chegar primeiro à presa, o urubu de cabeça preta não é suficientemente forte para romper a pele do grande roedor. Ele logo recebe a companhia de abutres negros, que também são incapazes de perfurar a pele. Eles precisam esperar a chegada do urubu-rei. Tal como os abutres negros, o urubu-rei tem um olfato mais fraco, porém seu bico é forte e cortante. Ele retribui o favor de ter sido guiado até a comida, rompendo a pele da carcaça e fornecendo alimento para todos. Tudo sobre aves de rapina, final da parte 1. Agora que você já assistiu a tudo sobre aves de rapina, parte 1, fale sobre isso. Quando estão caçando, as águias dependem de sua potente visão, enquanto as corujas dependem da audição aguçada para detectar a presa. Compare e contraste os sentidos especializados da águia e da coruja. De que forma a presa usa seus sentidos para evitar ser pega?
exatamente isto. Entre em contato com um refúgio de vida selvagem e planeje uma viagem para que sua turma observe aves de rapina. Ou convide um especialista para falar sobre aves de rapina com sua turma. Prepare uma lista de perguntas a serem feitas aos especialistas. Para aprender mais, Discovery na escola sugere The Peregrine Fund neste endereço da internet. Peça que sua bibliotecária o ajude a explorar os muitos recursos que a biblioteca tem a oferecer. Pense nisso antes de assistir a Tudo sobre Aves de Rapina, parte 2. Há quem acredite que os ancestrais mais antigos das aves surgiram há 200 milhões de anos como répteis. Enquanto assiste ao programa, procure evidências geológicas que apoiem essa teoria. Preste atenção às formas como as aves evoluíram para melhorar sua capacidade de voo e aumentar suas chances de sobrevivência. Discovery na Escola apresenta Tudo sobre Aves de Rapina, parte 2. Uma ave de rapina típica tem mais de 7.000 penas, cada uma com uma função própria. Algumas isolam a ave do frio, outras a tornam impermeável à chuva. E há as que fornecem empuxo para voar. Antes que uma ave voe, ela levanta e desembaraça as penas, colocando cada uma no lugar certo, pronta para voar. Voar é o maior avanço evolutivo de uma ave. A evolução das aves ainda é tema de acirrados debates científicos. Os ancestrais mais antigos das aves provavelmente surgiram há 200 milhões de anos como répteis. Alguns que subiram em árvores desenvolveram escamas alongadas para formar asas primitivas. Elas permitiam que planassem das copas das árvores. 50 milhões de anos depois, surgiu o Archaeopteryx. Ele ainda tinha dentes e ossos sólidos, tal qual um réptil. Mas o que tornava este animal muito diferente era o fato de ter penas. Como as escamas, as penas são feitas de queratina. No entanto, são leves e flexíveis. O Archaeopteryx fazia mais do que planar. Ele podia voar. O voo se aprimorou nos 75 milhões de anos que se seguiram, na medida em que cada grama possível foi sendo suprimido do que passaram a ser as aves. Para diminuir o peso, elas chegaram a perder os dentes. Os ossos se tornaram ocos, fortalecidos por uma colmeia de treliças. Há cerca de 50 milhões de anos, quando o número de roedores e mamíferos pequenos começou a aumentar, surgiram aves que podiam caçar essa rica fonte de alimentos. Nascera a ave de rapina moderna. Em todo o mundo, as bases aéreas têm um problema. O capim baixo ao redor de um campo de pouso atrai revoadas de aves famintas. Uma única ave que voe para dentro da turbina de um jato pode provocar a queda do avião. O momento mais perigoso é o da chegada dos aviões para a aterrissagem. 4-3-1, solo limpo na pista 2, 4 rodas embaixo. E um 4-3 espera uma possível arremetida. Temos aves atravessando a pista da esquerda para a direita. Aproxime-se.
Controle de aves, posição na pista. Solo, prossiga, por favor. O 48º Esquadrão de Caças dos Estados Unidos, cuja base fica na Inglaterra, mantém falcões peregrinos, dentre outros, de prontidão. Controle de aves número 1, precisamos que vá à pista 2-4 na aproximação, onde temos um pequeno bando de aves pousadas na pista. Os peregrinos são inimigos naturais das gralhas e dos pombos que se alimentam próximo às pistas de pouso e decolagem. Geralmente, uma fita gravada com o som de uma ave aflita não é suficiente para assustar o bando. Mas soltar um peregrino gera um grande impacto. Primeiro, ele voa para cima para ganhar altitude. Depois, desfere seu ataque com uma descida rápida chamada de mergulho. Um falcão peregrino em mergulho é o animal mais veloz do mundo. Na Alemanha, uma equipe registrou a velocidade de 349 km por hora. O objetivo é apenas assustar as aves, mas desta vez ele pegou um fazão que estava de passagem. As fortes asas do peregrino são projetadas para maniabilidade. No entanto, ele depende da velocidade para pegar a presa no ar. As asas impulsionam a ave adiante com mais de 4 batimentos por segundo. As asas da águia não são projetadas para velocidade. A forma e a envergadura de 2 metros permitem que ela plane a grandes altitudes em busca de presas no solo. Porém, uma coisa que a águia e o peregrino têm em comum com as demais aves de rapina é que atacam com os pés. Cada pé é armado com 4 garras que perfuram a pele como punhais. Na águia, as garras podem ter mais de 5 centímetros de comprimento. Ao se apossar da presa ou de um galho, as aves de rapina têm um mecanismo especial de travamento nas pernas que impede que a pegada escorregue. Ela trabalha como uma lingueta de catraca. Quando os dedos apertam, estrias nos tendões travam as garras. Quando a ave quer se soltar, ela puxa a bainha externa na direção oposta do tendão, liberando o aperto. No Novo México, as garras do gavião de rabo vermelho encontram um alvo fácil. Quando o sol se põe, os morcegos saem de suas cavernas para dar início ao banquete noturno. O gavião de rabo vermelho geralmente caça coelhos, mas também pega morcegos, pois se satisfaz facilmente. Ao comer suas presas, as aves de rapina têm a perícia de um açougueiro experiente. Uma águia faminta consegue limpar os ossos de um coelho em 15 minutos.
As aves de rapina se alimentam rapidamente. No solo, o peregrino é vulnerável a predadores, por isso precisa comer depressa. Ele arranca rapidamente as penas deste fazão para chegar à carne logo abaixo. Cada espécie tem um bico especializado e altamente adaptado à presa da qual se alimenta. Na extremidade do bico da águia há um gancho pontudo capaz de perfurar carne como a ponta de uma faca. E os lados do bico têm bordas afiadas como navalhas para retirar a carne da carcaça. Nos Everglades, na Flórida, uma espécie de milhafre tem o bico adaptado a apenas uma fonte de alimento. O milhafre dos caracóis se alimenta apenas de caracóis do local, chamados de caracol-maçã. Seu bico, estreito e curvado, foi tão bem projetado para retirar os pequenos caracóis de suas conchas que o milhafre dos caracóis não se alimenta de mais nada. Enquanto aves de rapina maiores comem seu alimento onde o encontram, as menores, como as corujas, levam a presa a um lugar seguro. O sistema digestivo de uma ave de rapina, com seus sucos gástricos especializados, foi projetado para lidar exclusivamente com uma dieta de carne. Mesmo quando muito jovens, as corujas de igreja engolem a presa inteira. Em seguida, as corujas usam um órgão interno para separar a carne dos ossos e da pele. Em vez de ter dentes para cortar o alimento, a coruja tem uma moela, um estômago muscular que tritura o alimento. A carne é digerida por ácidos e os ossos e a pele são moldados em bolinhas e regurgitados. A dissecação da regurgitação revela a dieta da coruja. Numa semana comum, ela come 12 ratos calunga, 14 camundongos e 8 musaranhos. Na Escócia, já se passaram 11 semanas desde a eclosão das jovens águias. Esta penugem inferior é tudo o que restou da plumagem infantil. Cresceram penas de voo, pretas e brancas, e as aves já amadureceram o suficiente para voar. Os pais estão começando a deixar que as aves jovens se defendam sozinhas. Se elas não voarem logo, morrerão de inanição. Este primeiro bater de asas é um preparo fundamental para o voo. Ele robustece os músculos e fortalece as asas. Finalmente, o filhote mais velho reúne coragem para encarar o ar. Este voo inaugural termina com uma aterrissagem desajeitada. Para qualquer ave de rapina, o primeiro ano é o mais difícil de toda a sua vida. Mais da metade perecerá nos primeiros 12 meses, principalmente de inanição. Para sobreviver, estas aves precisarão encontrar locais onde possam caçar e procriar.
O zoólogo Mike McGrady passou 5 anos estudando águias nas terras montanhosas do oeste da Escócia. Ele usou técnicas de rastreamento para tecer o quadro mais detalhado que se tem até hoje sobre os movimentos de uma jovem águia depois que ela deixa o ninho. Nos primeiros meses após deixar o ninho, ela mora em seu território natal. Depois, geralmente de novembro a janeiro, ela se muda e começa a vagar muito. Essas viagens podem se estender por centenas de quilômetros e não parecem ter nenhuma direção. Para acompanhar essas viagens, Mike acopla transmissores de rádio às águias. Mas primeiro, ele precisa pegar uma. Mike colocou uma armadilha com um coelho morto a 73 metros do esconderijo. Pegar uma águia numa armadilha requer paciência ilimitada. É uma espécie de tensão dinâmica entre estar confortável e estar desconfortável, porque você tem que ficar acordado o tempo todo e pronto para se mover. Mas você também terá que passar 11 horas neste esconderijo e está frio, ou chovendo, ou algo assim, e você tenta ficar confortável. Este é o 6º dia de observação e espera. Quando ele vê uma águia voando no alto, não há nenhuma garantia de que ela seja tentada pela isca. E mesmo que seja, os problemas de Mike podem apenas ter começado. Depois temos que esperar até que a águia esteja exatamente na posição correta, porque sempre nos preocupamos com a possibilidade de a águia se machucar com nossos métodos de armadilha. Mas depois que a águia está na posição, disparamos a armadilha por controle remoto. Infelizmente, às vezes as águias passam meia hora na posição errada, mas dentro da armadilha, e aí nunca as pegamos. Apesar de a ave estar posicionada, não é seguro disparar a armadilha enquanto as asas estiverem abertas. Finalmente, ela dobra as asas. Ok, o número do anel é ZZ0832. 0832. Eu só quero medir o bico. A primeira tarefa é marcar a ave e medi-la. Os tamanhos do bico e das garras informarão a Mike se é macho ou fêmea. Ok, 43,2. Mesmo aprisionado, continua sendo um animal formidável. R$ 49,4. Esta ave tem bico e garras pequenos, por isso Mike sabe que é um macho. Tudo certo, estamos prontos para colocar a etiqueta. Ele prende um transmissor de rádio leve que eventualmente se soltará da ave. Este é um transmissor acoplado à cauda, então a expectativa de vida dele dependerá de onde a cauda estiver, de quanto tempo as penas da cauda permanecerão presas. Eu tentei escolher uma pena relativamente nova, porque as águias não mudam todas as penas a cada ano. Assim, com alguma sorte, esta ave conseguirá manter o transmissor pelo menos durante a sua vida útil, que deve ser de 2 anos. Existem cerca de 450 casais de águias procriando na Escócia.
Para ter sucesso, uma jovem águia dourada precisa reivindicar um território. Mas e se todos os locais bons já estiverem ocupados? Hoje, Mike captou o sinal de uma jovem águia macho e o seguiu até a sua fonte. O território desta águia dourada tem 11 quilômetros de extensão e 8 quilômetros de largura. A águia o defendeu de todos os recém-chegados. Tal como qualquer outro animal territorial, elas mantêm este território às custas de um grande dispêndio de energia. Elas fazem isso porque os recursos dentro do território são muito importantes para a procriação. Tais recursos incluem as fontes de alimento, mas também podem incluir recursos para a construção do ninho ou uma companheira. Estão mantendo uma área na qual podem sobreviver e se reproduzir. As outras águias também estão interessadas na mesma coisa. E se você tiver uma águia que não tenha um território e que esteja querendo entrar para a população que vai procriar, ela precisa se estabelecer num território. Pelo menos no nosso trabalho, observamos que algumas destas águias parecem ser agressivas quanto à determinação do território. Recentemente, Mike descobriu o quanto as águias podem ser agressivas. Em 1992, ele etiquetou o macho de um casal de águias. Ele rastreou a ave durante 1 ano e meio, até perder contato. Alguns meses depois, pegamos um sinal muito forte dessa ave e seguimos o sinal até a encontrarmos morta, bastante decomposta. O que Mike descobriu em seguida foi uma grande surpresa. Depois que limpamos o crânio, o esqueleto todo, nós percebemos o que causara a morte daquela ave. Ela, obviamente, fora ferida por outra águia. Tinha que ser outra águia. Não consigo imaginar mais nada infligindo um ferimento como aquele numa águia dourada adulta. A águia foi morta em função de seu território. Ninguém sabe a frequência com que isso ocorre. Mas agora, uma jovem águia macho se apossou do território. É provável que seja o assassino. O novo macho jovem acasalará com a fêmea residente. Com ela, ele aprenderá onde estão os melhores locais para caçar e se beneficiará da experiência dela. Quando ela morrer, ele permanecerá no território e conseguirá outra companheira. Desta forma, há séculos, os territórios vêm sendo transferidos numa linhagem ininterrupta. Todas as aves de rapina compartilham um legado evolutivo. Quer sejam caçadoras ou comedoras de carniça, voando ou planando, elas são os melhores predadores aéreos. Versão brasileira Sincrovídeo. Continuem conosco. A seguir teremos perguntas para debate, atividades e recursos em Discovery na escola. Você já assistiu a tudo sobre Aves de Rapina, parte 2? Fale sobre isso. A combinação de asas, bico e garras de uma ave de rapina cria um predador altamente eficaz. Discuta como essas partes especializadas do corpo variam dependendo da presa e do meio ambiente da ave de rapina. Analise as vantagens e as desvantagens para uma ave de rapina que come apenas um tipo de presa. Agora
Atente isso. As corujas digerem a presa inteira e regurgitam a porção não digerida na forma de bolinhas. Disseque a regurgitação de uma coruja para determinar a dieta da coruja. Faça uma lista do que encontrar, como pele, ossos e sementes. Para aprender mais, Discovery na escola sugere Asas das Américas, neste endereço da internet. Peça que sua bibliotecária o ajude a explorar os muitos recursos que a biblioteca tem a oferecer.